A grande verdade é que uma mentalidade ela vai se fazer dogmática toda vez que você abraçar uma determinada proposta do Evangelho e você querer universalizar aquilo indiscriminadamente para todas as pessoas, sem reflexão em relação à natureza pessoal, íntima, da maneira como aquilo se deve relacionar com cada indivíduo. Isso, assim funciona a mentalidade dogmática. A mentalidade dogmática, ela generaliza. Jesus foi muito pouco, embora Jesus tivesse cumprido a lei, e a lei, essencialmente, ela é dogmática. A lei é dogmática. A lei, ela é para mim e é para você, e independe da sua subjetividade, da sua história. Se aquilo que levou a você à atitude errada possa ser justificado pelas dificuldades e traumas que você passou no passado, a lei é dogmática, é para mim, é para você, e ela norteia a todos nós. A lei, portanto, generaliza o trato. Agora, a graça, ela é invariavelmente pessoal, íntima. E se vocês pararem para ver, era assim que Jesus lidava com caso a caso. Jesus, ele conversava com multidões, mas Jesus, ele tratava cada indivíduo diferenciadamente. Diferenciadamente. Você vê a mulher samaritana, Jesus tendo um trato com ela. Você vê Jesus conversando com fariseus religiosos, você vê outro trato com eles. Você vê Jesus tratando Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, um determinado trato. Você vê Jesus conversando com Nicodemos, um mestre em Israel. É um outro trato. Ele via além e é nesse sentido que o que ele trouxe tem a sua aplicabilidade mais plena. Porque a aplicabilidade do que ele trouxe é pessoal. É pessoal. Não é dogmática, não é generalizante. Jesus teve poucas vezes em que ele foi dogmático. Uma delas, talvez a mais icônica, esteja no Evangelho de João, no capítulo 13, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Para não desmerecer os outros. Não. E isso também demonstra mais uma coisa, Cláudio. Porque a dogmaticidade, vamos dizer assim, é um modo de olhar que existe, colocando de lado o certo e o errado. É uma maneira de olhar a vida. Só que Jesus ensina que a única forma onde esse olhar tem pertinência é se for pela ótica do amor. Do amor. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele dá essa frase, assim, mas cada um vai receber de uma forma diferente. Pela própria essência do que é o amor. E praticar de uma forma. No mais, você vê Jesus relativizando a lei, trazendo uma interpretação que aprofunda a lei, que é basicamente o que foi o discurso dele no Sermão da Montanha. Quando ele fala: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, porém eu vos digo, que se no coração, esse não matarás é universal. Mas aí ele vem, mas se no coração é pessoal. É pessoal. Ele pessoaliza a lei.
Você entendeu? E aí ele traz um aspecto que da lei gera uma reflexão sobre o modo como funciona a minha subjetividade. É a mesma coisa que ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Porém eu vos digo que se no coração já estabelecer uma cobiça, ali já aconteceu a distorção. O não adulterarás é para todos, é dogmático. O coração é pessoal. Você entendeu? Então, o que Jesus veio trazer? Olha, até em relação à lei, muito embora ela cumpriu uma finalidade, que na verdade cumpre até hoje, de cercear e encabrestar as expressões mais grotescas e animalizadas, né, da nossa expressão perversa. Por outro lado, muita pouca gente entendeu o espírito da lei. Porque a lei, embora se estabeleça de maneira dogmática, ou seja, para todos, o sentido da lei tem a ver com o que ela denuncia sobre o nosso coração. E é para lá que Jesus manda a gente enxergar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não adianta você passar a vida inteira sem nunca ter efetivamente matado alguém, mas viver com o coração cheio de ódio e de ressentimento. Você vê, os escribas e fariseus não foram eles que crucificaram Jesus efetivamente. Mas eram eles que estavam lá botando a pilha o tempo todo. Não, então mata vocês não, porque o período da Páscoa a gente não pode, senão a gente vai se contaminar. Mas vocês podem, vocês vão lá e tudo. Esse era o nível até caricato de hipocrisia da coisa. Mas é uma coisa que funciona até hoje. De casais aí que você vê na internet que cantam com orgulho o fato de nunca me divorciei. Sabe Deus o coração. Separada há anos. Ai, meu Deus do céu, o que já não se passou de cobiça, de desejos, de taras, de desvirtuamentos. Porque é o que Jesus disse: a palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. A carne para nada presta. E aí aqui entra uma palavra que o Ed René trouxe e que estávamos conversando aqui sobre a necessidade de atualizarmos a Bíblia, né? E essa atualização da Bíblia foi lida e interpretada pelos religiosos como reescrever a Bíblia. Não é reescrever a Bíblia, é reescrever a interpretação que se faz da Bíblia. É isso, é fazer uma adaptação conforme os moldes das demandas efetivas e presentes na nossa geração. E que tragam realmente pacificação e contexto para a expressão plena, não de modo coletivo, mas para cada indivíduo. É uma coisa que você fala muito de questão do, né, você se divorciar e ter outro relacionamento. E para alguns ser inadmissível. Inadmissível. Porque não podia antigamente, não pode até hoje. Você É ficar isso. sofrendo um casamento que não está dando certo, que está sendo ruim para os dois, por uma questão social. Por uma questão social, e aí a pessoa se submete a viver uma mentira para corresponder a uma interpretação dogmática da Bíblia. Mas ela não extrai nada de pessoal para o espírito dela. Porque na pessoalidade do coração dela, o que existe é mágoa, mentira, tristeza e desconexão e coração endurecido. Embora ela esteja seguindo um dogma. E qual é o dogma? Não pode separar. Agora, perceba como que o dogma, uma vez adotado como tal, ele é colocado acima do valor da própria verdade e da própria vida. Pessoa...
Isso. Não, e a religião ainda vem com um duplo discurso de opressão, que ela diz, se você não está vivendo a verdade, se você está vivendo uma mentira, então isso é ainda mais culpa sua. Porque você tem que dar o seu jeito de fazer nascer batata num pé de cenoura. Entendeu? Você tem que dar o seu jeito. Porque se você está em conformidade com o dogma, então, em tese, isso já teria o poder mágico de te favorecer todos os recursos de você fazer nascer batata onde só tem cenoura. Mas se você ainda assim não está conseguindo, é incompetência sua. É isso que a religião faz. Né? E quanto mais público o sujeito seja e passe por esse tipo de situação, sem dúvida. Sem dúvida. E vai apanhar, porque o que vai sempre disputar com o espírito vivo e dinâmico da palavra é a mentalidade dogmática da religião dos homens. Que é essa mentalidade que quer impor a arbitrariedade da sentença para além do contexto, da situação, da realidade do coração dos envolvidos e de uma série de variáveis que precisam ser levadas em consideração para que a palavra, na sua essência, tenha maior efetividade de atuação naquelas vidas e naquele contexto. Mas essa é uma leitura que a mentalidade dogmática não permite ter. E é, portanto, a mentalidade do dogma. É a mentalidade que impõe. É a mentalidade que não leva em consideração contextos. A minha palavra é espírito e vida. Portanto, é uma palavra que, para a gente ter o melhor conselho, para a gente ter a melhor leitura, para a gente ter ali a melhor decisão, a decisão mais amparada pelo Espírito do Evangelho, se a gente for pensar conforme o padrão da mentalidade dogmática da religião, é fácil. É só você ver qual é a imposição mais premente que a religião coloca ali. Ou, na melhor das hipóteses, consultar algum cacique, algum pajé, algum guru, isso, que você vai até ele e você vai perguntar, é para eu casar com fulano? É para eu entrar nesse emprego? É para eu alugar uma casa nesse contexto, nesse local aqui? Ou seja, essas definições mais básicas e essenciais e que, por razões óbvias, geram uma natural insegurança em todos nós quando a gente está diante de uma escolha tão nevrálgica dessa natureza, né? A gente quer jogar para o outro. Exatamente. Agora, conforme o Espírito do Evangelho de Cristo, nós somos convidados a pensar, a analisar, a de repente aceitar o fato de que nós não temos uma resposta imediata para aquilo. Sim, eu aceito, e aí aqui entra até o conceito de duração de Bergson, um filósofo francês, e que ele tinha uma leitura muito crítica acerca disso, de que nós vivemos num mundo que não permite a gente o espaço para a gente formular uma resposta para uma dada questão. É como se estivéssemos sendo incompetentes, é como se fôssemos burros, é como se não fôssemos maduros, e a gente tivesse que já dar uma resposta pronta para isso, e ali ele formula o conceito de duração, que é algo relacionado à ideia de tempo, mas que ele vincula ao nível pessoal e apregoando que cada um de nós não só temos, mas precisamos preservar a nossa própria duração em relação à formulação das nossas respostas à vida. Então,
A Carla tem uma duração, o Cláudio tem uma duração, o Felipe tem uma duração, o Edilon tem uma duração. Todos aqui têm uma duração. Alguns menos, alguns mais, mas são durações que precisam ser respeitadas e a gente precisa aceitar o fato de que por mais que a gente tenha idade, experiência, a gente vai se deparar com certas coisas, muitas delas, graças a Deus, a gente vai conseguir aventar um certo grupo de argumentos e a gente de repente já vai ter uma resposta. Agora outras, vamos caminhar. Vamos caminhar. Eu não tenho uma resposta para isso agora. Vamos caminhar. Eu preciso de mais elementos para observar e formular uma resposta sobre isso. Mas quem quer esse desconforto? Quem quer passar por esse caminho? Quem quer se permitir essa maturação? Por isso é que eu digo que pela fé, a fé é um caminho indigesto. Porém, no seu desconforto, isso não reflete a arbitrariedade de veneta de Deus, mas sim o amor de Deus indicando, olha, esse daqui é o melhor trajeto para vocês crescerem. Estou indicando, ó, é por aqui. Mas não, a gente delega, a gente transfere, a gente coloca para o outro, a gente consulta o pajé. E o pajé, o que o pajé gospel, o que ele vai te dizer? O pajé gospel, ele vai te dar uma resposta que reflita a ênfase moral, teológica que rege o código daquela igreja específica. Exatamente, exatamente. Não era a resposta, era a... Já tinha feito o seu caminho. Já tinha. Eu já tinha ali um caminho traçado para a conveniência do contexto ali em questão. A minha pessoalidade, ela não foi observada ali, né? Não foi respeitada. Não foi respeitada. Porque tem certas coisas que, se a gente for parar para pensar, elas podem até soar suspeitas na gente. Mas vocês sabiam que, inclusive, foi o ambiente terapêutico psicológico que me ajudou a humanizar mais a minha abordagem diante de certas coisas? Porque tem certas coisas assim que você ouve no consultório e que a sua experiência, de tudo que você já viu, que você já analisou, você bate o olho assim, meu irmão, vai dar ruim. Vai, meu irmão, isso aí... Aí dá uma vontadezinha de você dar uma desdenhadazinha da coisa assim, meu irmão. Mas aí, em alguns momentos, aquela coisa dá uma reviravolta e o que você achava que ia dar ruim dá certo. Aí você pega a sua viola, obviamente, bota dentro do saco e você, meu irmão, deixa eu pegar essa arrogânciazinha aqui, eu vou colocar ela aqui. E eu vou me colocar mais no lugar de um observador neutro mesmo. Neutro. Porque existe uma realidade para muito além do que a minha percepção alcança. Existe. E aí eu vou bater o olho e eu vou ver, ok, olha, existe essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade. Mas existe essa possibilidade ali, realmente. Num certo sentido de porcentagem, em boa parte das vezes, a coisa vai na direção do que você já via. Mas existem exceções que ocorrem e que, de fato, na vivência da dinâmica psicológica, existe um dogma. E o dogma é: jamais generalize. Jamais. Olha, porque... Inclusive, teve uma vez que eu vi no Faustão, cara, isso foi em nacional, em rede nacional. Só abrindo um parênteses aqui rapidamente, no Faustão. Faustão estava conversando com um psicólogo. Na época que o Faustão era na Globo ainda. Ele estava conversando com um psicólogo. E aí estavam falando lá do modo como a vida de uma pessoa se desencaminha para a área do vício, de tudo e tal. E se chega a um determinado ponto, se tem volta. Cara, o psicólogo lá, que eu mal me lembro dele hoje, graças a Deus, né? Porque para eu passar por ele e dar uma nova chance para o sujeito. Porque ele cometeu o pecado de ser dogmático. O Faustão perguntou:
Se chegar nesse limite, não tem volta. Ele não tem mais, Faustão. Não tem. Generalizou, Carlos. Não tem mais mesmo. O Faustão ainda perguntou assim para ele. Não, não tem mais, Faustão. Ele, então eu vou te mostrar uma história aqui. Aí o cara que ele estava falando estava no programa. E com a vida completamente mudada. E tendo passado justamente por aquilo que o psicólogo estava comentando, que se chegasse naquele ponto era um caminho sem volta. Assim, graças a Deus, o Faustão nem voltou o take para o psicólogo para mostrar a cara de batata que ele deve ter ficado. Mas, inclusive, a moral da história, e o Faustão ele tinha um jeito assim bem espontâneo. Ele falou assim, eu só quero dizer que tem volta assim, sempre existe esperança. Eu até percebi que o Faustão estava querendo dar uma palavra de esperança, né? Ele lida com o público em geral. E né? Não, e o cara realmente carregava ali um testemunho bacana. O cara deu uma reviravolta que, de fato, são coisas que acontecem só na ordem da exceção. Mas acontecem. E você não pode generalizar. Não pode, porque na vida, a vida ela tem umas coisas assim que... E eu acho, sabe, Carla, que é assim, até por uma inteligência de Papai do Céu, de nos dar a chance de rever essa nossa presunção, sabe? De achar que a gente sabe, de achar que a gente conhece o início, meio e fim, conhece nada. Sabe, a gente tem sim elementos que nos propiciam uma boa previsibilidade da realidade, mas vão existir coisas que escapam. E para isso, às vezes, a gente vai precisar justamente da abertura, para a gente poder ver, e dessa duração. Porque muitas respostas, elas não são imediatas. Elas precisam do tempo, do fator tempo, para elas ganharem uma concreção mais clara para a nossa percepção. Ninguém, mas Paulo seria um improvável na conversão dele. Pelo modo como ele agia. Você fala para mim um que seja inconvertível aí. Na minha opinião é Saulo. Foi o cara que se tornou a reviravolta. Então esse elemento na realidade ele existe. E que a gente precisa da duração para amadurecer. Por isso é que, levando em consideração todas essas conjunturas, eu retorno ao texto de João. É o Espírito quem vivifica. A carne para nada presta. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Porque ela vai ter pertinência de aplicabilidade em cada caso. Em cada caso. E para isso é preciso levar em consideração a história, o contexto e elementos particulares do coração de cada um. É assim que a gente vai tirando a conotação dogmática das contribuições da vida e ensinamentos de Jesus e trazendo esses ensinamentos e contribuições para o potencial de um princípio de vida. De um princípio de vida. Porque a mentalidade dogmática chega e diz: mas tu foi lá e falou duro com aquela pessoa lá. A Bíblia não diz que você tem que dar outra face para o perverso? Mas aí você está falando de uma forma muito dogmática. Essa é a sua interpretação. Entendeu? Jesus, quando entrou no templo com o Azorrague, por que ele não deu a outra face lá para eles? Esse é um tipo de coisa que você só entende dentro do contexto. São coisas que você só entende se você olhar que teve um contexto, o que aconteceu antes, o que estava acontecendo no momento. Por exemplo, se você pega essa passagem de Jesus aqui, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, você diz aqui que tem um apologeta da antropofagia aqui. Agora, se você pega o capítulo anterior, se você pega, vai discorrendo, vai ver qual era a temática que estava em jogo, você vai entendendo que Jesus estava falando no sentido simbólico. Só que
existe uma dificuldade das pessoas de transitarem entre essas duas mentalidades. Até que em certos lugares a ceia é uma coisa sagrada, né? Sagrada, sacralíssima. Se você Né? faltar... E se você for parar para perceber, o modo como a coisa começou era o contrário. Havia uma tendência muito grande de banalizar o momento. E aí, porque havia um momento, a tendência de se banalizar, porque como é falado lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, as pessoas se embriagavam, chegavam lá, comiam de tudo e não deixavam para os mais desfavorecidos e tudo. É que Paulo precisou apresentar um discurso para tentar trazer ao evento a sua real razão de ser, emprestando uma simbologia e um sentido que diferia aquele momento de uma confraternização qualquer. Vocês querem matar a fome, como em casa. O que eu quero dizer, só que aí o que acontece? Como Paulo precisou daquele discurso para poder interagir e comunicar a um contexto específico que havia se formado em Corinto, a religião chegou e pegou aquele discurso, colocou no nível dogmático e disse, isso daqui é sagrado. Olha o que Paulo disse sobre isso daqui. E aí descontextualiza o negócio. E a coisa agora tem uma sacralidade tal que as pessoas na ceia perdem a espontaneidade, porque o foco é na roupa, o foco é na posição do corpo, o foco é na cerimonialidade da coisa. Você já entra lá e tem que obedecer e levar em consideração uma série de códigos morais da religião, do tipo, está divorciado? Não pode. Você bebeu cerveja? Não pode. Não, você está de bermuda? Não pode. Não é membro? Não pode. Não pode. Aí já entra uma série de coisas que é a mentalidade. Eu vejo também que você tem que ir lá pedir perdão. Você vai pedir perdão muitas vezes do que convém. Total. Total. Como é que seu filho estudava em colégio de feira, né? Uhum. O sonho do meu filho era levar a bandejinha lá para ele. Ah, sim. Na formatura dele do 4º ano, ele conseguiu questão de nota. Ah, sim. Ele conseguiu. Aí ele falou assim, mãe, eu não fiz melhor para mim, mas eu posso comprar? Porque a tia falou que era pecado, eu falei para ela que eu já fiz a primeira comunhão com meu filho, que vale ao seu coração. Se você sentir na hora que você quer, vai que não vai te uma coisa que você quiser. Eu estou esquecendo. A professora de religião falou que Ele vai sozinho. eu não tinha feito a primeira comunhão. Eu falei, meu amor, se você achar, porque já foi tão feliz enquanto lá o filho e Sim. se você achar que o seu coração está pedindo, você pode ir em momento seguro. É isso. E ele foi tão feliz porque eu peguei o corpo de Cristo, mas assim, com tanta emoção, que pecado tinha ali, gente? É isso. Porque ele estava com o coração tão aberto, ele estava tão feliz do que ele estava fazendo. É isso. Está todo errado, mas Não, mas Assim, essa experiência é isso. ele estava com medo de ser inferno, né? Ilustra justamente a dicotomia da mentalidade dogmática e da mentalidade espiritual. Do espírito, que leva em consideração a qualidade do coração, o momento, o contexto. Ele um rapaz tão bonzinho. Tipo assim, ele ficou tão bonzinho aquele dia, porque queria, Sim. né, na cabeça dele, queria o corpo de Cristo. Ou seja, ele até entendeu, né, o significado do que estava ali. Mas não adianta, a mentalidade dogmática, ela nunca vai prescindir o valor e o peso do rito e da liturgia em favor da verdade do coração. Nunca, jamais. Né? Isso, é isso. E eu queria muito que a gente saísse hoje daqui com esse registro. A palavra que nos foi dita não é a do dogma, não é a do rito, não é a da liturgia, muito embora cada coisa tenha o seu devido momento, o seu devido significado, o seu devido lugar. Mas nada está acima da verdade de ser, do coração,
da autenticidade, daquilo que nos conecta e faz sentido real, nos possibilitando não apresentar uma fachada ilibada para consumo do paladar dos outros, mas uma verdade essencial de ser nele. As palavras que nós recebemos, elas são espírito e vida. E para isso a gente precisa analisar cada caso, cada contexto, cada situação, não de acordo com o que rege o dogma, mas entendendo o significado e a pertinência. E vai ter situações em que para uns a coisa seja pertinente e para outros não. Para uns a coisa seja melhor evitar, mas não necessariamente para outros. E a gente saber se respeitar e se considerar nessa diversidade de ser. O que passar disso vira religião. Porque aí a gente vai estar uniformizando pessoas e não potencializando individualidade. Não individualismos, potencializando individualidade. Pessoas que, uma vez melhoradas, vão melhorando também o meio aonde elas estão. Gente boa, eu vi algumas interações aqui. Eu peço, dentre elas, até da minha amiga Amanda. Um beijão, minha amiga Amanda, obrigado. Só que eu pouco, aqui na reunião, eu pouco tenho ocasião de interagir aqui com vocês. Ó, aqui tem uma outra amiga aqui, a Adriele, ó. Esta é uma verdade muito difícil de ser concebida e até mesmo entendida para quem esteve na igreja desde pequena. É verdade, Adriele. Gente boa, eu vou precisar fechar. Esse vídeo vai ficar gravado aqui. Se você entender por bem, curta, compartilhe, porque ajuda a divulgar a mensagem. Um beijão para todos vocês, pelos que puderam estar. E com a graça de Deus, no domingo que vem a gente está de volta, viu? Um abraço, gente boa. Valeu, valeu, valeu.